Eu queria cumprimentar meus irmãos com a paz do Senhor. Como nós já falamos, né, o irmão Adilson já explicou, algumas perguntas que eu fiz para ele, né, a gente vai dar continuidade, né, a gente parou ali na como contar, né, como é a contagem dessas 70 semanas, o irmão Adilson explicou para nós. E aqui a gente vai estar dando continuidade e eu vou fazer a quarta pergunta para ele, né, que é como explicar esse intervalo entre 69 a.C. e 70. Entre as 69 semanas para se cumprir a 70. Isso. Porque nós cremos que não se cumpriu a 70ª ainda, né? Então a 70ª, ela tá, digamos que nesse vácuo, né? Então quer entender como que a gente entende esse intervalo da 69 para 70. É isso? Esse intervalo aí que tá. Entendi, perfeito. Como explicar esse intervalo, é esse mesmo. Então, se a gente lê Daniel capítulo 9, versículo 26, a Bíblia diz, depois das 62 semanas, ou seja, quando se cumprisse, na sequência de 49 anos, ia seguir mais 434 anos, que somado ia dar 483 anos, né? Então ele diz lá em Daniel 4, 26, e depois das 62 semanas, ou seja, quando se cumprisse esses 483 anos, né, ao todo, tá bom? Somados os dois períodos, ele disse que o Messias iria ser tirado, ok? E é o que aconteceu na mesma semana que se cumpriu na entrada triunfal de Cristo ali em Jerusalém. Ali nós temos a morte de Cristo, entende? Naquela mesma semana Cristo foi crucificado, ok? Então, ali, por exemplo, nós observamos o seguinte, que Jesus morreu se cumprindo as 62 semanas finais, né? Que dá no total de 483 anos, que são 69 semanas, ok? Só que quando a gente lê Daniel 9, 26, a gente já percebe, por exemplo, um pulo do texto bíblico. Parece assim que o anjo, quando passa as profecias para Daniel, ele parece assim que ele pula o assunto, entende? E ele, digamos assim, fala de coisas que aconteceram com Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, e só então, lá para o versículo 27, é que ele volta a falar da 70ª semana. E é isso que eu quero analisar com você. Olha só como diz o texto. E o Messias será tirado e não será mais. E olha como diz. E o povo do príncipe que há de vir. Então, peraí. Primeiro, por exemplo, se na sequência de 69 semanas para acontecer a 70ª, se essas semanas fossem sequenciais, a última semana fosse sequencial, se Jesus ali morreu no ano 33, então no ano 40 depois de Cristo já teríamos o cumprimento total da 70ª semana. Mas por que, por exemplo, essa profecia do versículo 26 e o povo do príncipe, ela está relacionada à destruição de Jerusalém, do templo de Jerusalém? Por que está relacionada ali no ano 70 depois de Cristo? Então bora lá. Observe bem. Quando ele diz e o povo do príncipe, observe que a Bíblia não diz o príncipe, porque esse príncipe é o anticristo, é príncipe com P minúsculo, tá? O príncipe lá, que é o Messias do versículo 25, é príncipe com P maiúsculo, porque ali é Jesus. No 26, príncipe com P minúsculo, porque é o anticristo. Não diz que é o príncipe que vai destruir a cidade e o santuário. Ali diz o povo do príncipe, que é uma referência aos romanos que destruíram Jerusalém e o templo no ano 70 depois de Cristo, ok? Então, quando nós examinamos esse ponto, nós percebemos o seguinte: se o cumprimento da 70ª semana é sequencial, deveria ter acontecido no ano 40 depois de Cristo. E até os pós-tribulacionistas creem que se cumpriu ali, por exemplo, por ocasião do ano 70 depois de Cristo, entende? Então, do ano 33 para o ano 70 são em torno de 37 anos. Então, se até eles, por exemplo, creem, se até os pós-tribulacionistas creem que, por exemplo, se cumpriu no ano 70 depois de Cristo a 70ª semana, então aqui nós temos um problema para eles apresentar também. Da onde que eles acham esse intervalo de 30 anos? Entende? Então observe bem que há um intervalo. E ali a destruição do templo não é o cumprimento da 70ª semana. E eu vou mostrar isso para vocês no próprio texto. Aqui diz, por exemplo, que o povo do príncipe
iria destruir a cidade e o santuário. E isso viria como uma inundação, ou seja, Jerusalém ia ser destruída com o exército ali dos romanos, né, que foi imperada pelo general Tito, entende? Então, quando a gente observa, por exemplo, essa profecia, nós percebemos que ela se cumpriu literalmente. Aí a Bíblia diz, e o seu fim, e até o fim haverá guerras e assolações. E isso é o que acontece em Israel até hoje. Israel vive em guerra, não é isso? Então, quando nós observamos, por exemplo, o versículo 27, aqui nós temos uma luz. Nós temos uma luz. Ele começa o versículo 27 com uma conjunção e. Observe bem. Ele. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Então, esse intervalo de tempo, a gente percebe que esse versículo 27 está se tratando da 70ª semana. Então, quando ele traz o versículo 27 para falar do cumprimento da 70ª semana, logo aqui o anjo, por exemplo, está rejeitando, por exemplo, de que o conceito de que o cumprimento se deu no ano 70 é errado, entende? Esse conceito não está correto nas escrituras, porque ele está falando que a 70ª semana vai acontecer com coisas, entende? Vai acontecer com coisas que não tem relação com o ano 70 depois de Cristo, entendeu? Tem relação com coisas que ainda será futura, e aí é o que nós vamos examinar. Porque o cumprimento da 70ª semana está descrito no versículo de número 27 de Daniel 9. Então, se é o versículo 27 que descreve o cumprimento da 70ª semana, então nós percebemos que ali a descrição que há, por exemplo, no versículo 26, de quando Jesus morresse, viria, por exemplo, o povo do príncipe iria destruir Jerusalém, o santuário. Quando nós vemos essas descrições, a gente percebe que essas descrições estão dentro de um intervalo até que chegue o cumprimento da 70ª semana, entende? Então, por exemplo, aqui nós percebemos o intervalo claramente ligado pela conjunção e. Então, quando ali o versículo 27 começa com uma conjunção, e ele, você sabe o que é uma conjunção? Conjunção é como se fosse uma ponte em gramática, que liga duas orações, que liga dois períodos, ou uma adição, como nós podemos dizer, uma adição, isso mais aquilo. Então, quando, por exemplo, aqui nós temos essa conjunção ligando o versículo 27 ao 26, e ele, essa conjunção mostra, por exemplo, que o cumprimento dessa 70ª semana está ligado a acontecimentos que sucederão, entende? Até que chegue o cumprimento da 70ª, um intervalo indeterminado nas Escrituras. Então essa conjunção traz para nós muita luz e esclarecimento para que nós entenda que a palavra de Deus, por exemplo, mostra com clareza esse intervalo. Então aquela conjunção mostra que há sim um intervalo. E ele diz assim, ó, e ele firmará um concerto com muitos. Espera aí, bora aqui tentar entender. Esse ele, dentro da gramática hebraica, ele pode sim, a gente não pode ser desonesto. Esse ele do versículo 27, ele, pode estar ligado tanto ao príncipe do versículo 25, que é P maiúsculo, que é Jesus, quanto ao príncipe do versículo 26, que é P minúsculo, que é o anticristo, entende? Que tem um povo, né? O P minúsculo ali, o príncipe que tem um povo que ia destruir Jerusalém e o santuário. Então veja bem, ali quando ele diz, e ele firmará, pode estar ligado ali gramaticalmente, a gente percebe que há sim possibilidade de ligar os dois contextos. Só que quando a gente examina, a gente percebe que o contexto imediato, que está mais próximo, identifica com maior clareza quem é esse ele. E quem está mais próximo ali do pronome, ele é exatamente o povo, o príncipe que tem um povo que iria destruir Jerusalém, entende? Então esse ele está relacionado àquele príncipe lá do versículo 26, que é o anticristo, entende? Então quando ele diz, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, essa uma semana são 7 anos, que é o período tribulacional pós-arrebatamento da igreja. Quando ele diz por uma semana, porque ele vai firmar esse concerto com Israel por uma semana, e diz, na metade da semana, fará cessar a oferta de manjares e o sacrifício. Ou seja, ele vai romper essa aliança com Israel. E quando nós olhamos para a Bíblia, por exemplo, nós percebemos que há clareza para isso. Como assim? Por exemplo,
Lá no capítulo 6 de Apocalipse, a Bíblia diz assim, ó, o primeiro selo se abriu e ali foi visto um cavaleiro branco, né? E ele tinha um arco na mão, saiu vitorioso para vencer. Esse cavaleiro não é Jesus, é o anticristo, branco porque é uma falsa paz, entende? E não dá para a gente dar detalhes aqui, mas é o anticristo. Tudo que eu posso te afirmar que é o anticristo. Podemos até aí fazer um vídeo só sobre isso. Agora veja bem, se é o anticristo, esse cavaleiro branco, então nós percebemos, por exemplo, ali, que ele sim vai firmar uma falsa paz na terra. E é por isso que a Bíblia diz uma aliança de 7 anos. E quando ele romper essa aliança, é quando ele vai dar as faces dele. Entende? Na metade dos últimos 3 anos e meio, ele vai mostrar que ele não é o que ele é. Entende? E aí ele vai querer, por exemplo, se assentar no templo, como diz lá em 2 Tessalonicenses 2,4, se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então o anticristo vai ter essas prerrogativas. É por isso que Jesus disse em Mateus 24,15, quando pois vir de abominação da desolação no lugar santo, de qual falou o profeta Daniel, quem lê que entenda. O que a Bíblia aí está querendo nos dizer? Que o anticristo vai querer reivindicar a adoração de divindade para ele. E os judeus só adoram um Deus que é o Senhor Jeová. Eles são monoteístas absolutistas. Eles não creem nem sequer em Jesus. Para vocês terem uma ideia, no Espírito Santo eles não creem, só creem no Jeová Deus. Entende? No Pai. Então, para eles, como eles são absolutistas, vai ser uma profanação o anticristo reivindicar a adoração para ele. Então, quando o anticristo reivindicar essa adoração para ele, aí os judeus, então, não vão aceitar, não vão acatar essa ideia. Aí vai ser quebrada a aliança, é onde vai começar a perseguição aos judeus. É por isso que diz lá em Mateus 24,16, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Entende? Então os judeus vão começar a ser perseguidos. É por isso que lá em Daniel 9,27 diz, na metade da semana, ele fará cessar a oferta de manjares e o sacrifício. Sabe o que é isso? O anticristo vai banir, digamos assim, o culto israelita e reivindicar um culto para o endeusamento dele próprio. Entende? Então o anticristo ali vai fazer isso, e isso é profético, e isso vai acontecer, entende? Então quando, por exemplo, diz quebrará a aliança, por que nós não cremos que é Jesus ali? Porque Jesus não quebra a aliança. Jesus, ele é perfeito nas suas alianças, entende? Ele não quebra, ele não desfaz a aliança. Tá bom? E esse aí que vai fazer uma aliança por uma semana, ele vai romper essa aliança na metade da semana, reivindicar adoração para ele. Aí o texto de Daniel 9, versículo de número 27, a Bíblia diz que ele virá sobre as asas das abominações. Então veja que Paulo também descreve o anticristo dizendo em 2 Tessalonicenses 2,3, que Paulo chama ele de homem do pecado e de filho da perdição. Ok? Então, quando aqui ele pergunta sobre esse intervalo ali fica perfeito, compreendido pela conjunção E, que começa o versículo de número 27, ok? E só aqui lembrando que esse período é para depois do arrebatamento da igreja, por isso é direcionado para Israel, tá bom? Essa 70ª semana é para Israel, é Deus tratando com Israel, para restaurar Israel, para purificar Israel, para Israel conhecer Jesus como Messias, e então ele ser introduzido no reino milenar, porque Deus fez diversas promessas para Abraão, para Isaac, para Jacó, para os patriarcas, para os profetas. Enfim, Israel tem promessa. E a Bíblia diz, por exemplo, que eles são amados por causa dos pais. Romanos 11, versículo 28 e 29. Deus não se arrepende disso. E bem, irmão, a gente acha que a gente vai gravar outro vídeo, né? Tô falando da outra. A gente vai cortar esse aqui. Pode ser. Qual era a última pergunta? Era quando essas 70 semanas se cumprirá? Ok, eu posso logo responder ela, tá? Pra gente aproveitar esse vídeo. Quando essa 70ª semana se cumpre? Essa 70ª semana se cumpre pós arrebatamento da igreja. Primeiro a igreja tem que ser arrebatada. Entende? Então percebe um ponto. Quando Israel rejeitou Jesus, aqui acontecem algumas questões. Quando nós examinamos a Bíblia, nós percebemos lá, veio para o que era seu, está lá em João 1, versículo de número 11 e 12, mas os seus não receberam, que são os judeus, né? Jesus não veio só para os judeus, mas veio para restaurar primeiro os judeus, para que os judeus pudessem trazer a palavra de Deus para nós, entende? Esse era o projeto. Quando os judeus
rejeitam Jesus, matam Jesus, crucificam Jesus, acontece o seguinte, que Deus não perdeu tempo com os judeus, isso está em Romanos capítulo 11, versículo 10, 11 até o 15, tá? Deus não perdeu tempo com os judeus, e aí Deus se voltou diretamente para nós, os gentios. Então, a igreja de Cristo, ela é constituída de judeu e gentil. Então, veja bem, Deus parou de tratar com Israel como nação, como tratava no Antigo Testamento. Entende? Como povo eleito. Então, esse tratado de Deus, ele não é mais tão direto para Israel, entende? É direcionado agora para a sua igreja. Então, Deus trata diretamente com a igreja, que é constituída de judeu e gentil, entende? Diretamente. Então, Israel é como se estivesse no vácuo. Agora, esse momento é um período que Deus ele quer, por exemplo, causar ciúme em Israel através da igreja. Isso está em Romanos capítulo 11, versículo 11 e 12. Leia lá para você entender, tá bom? Então, ali é esse o período que acontece. Agora, se você examinar, por exemplo, você vai perceber que os judeus, por exemplo, ali há promessas diretas para eles, entende? E que a Bíblia diz, por exemplo, que quando eles ali se converterem, haverá até vida dentre os mortos, como está em Romanos 11, versículo 16, 17 e 18. Leia depois com atenção na sua casa, tá bom? Quando eles crerem de fato em Cristo. Então, os judeus ali, eles, por exemplo, ao perder esse privilégio da parte de Deus, Deus se voltando para os gentios, há uma promessa na palavra de Deus de que Deus arrebatará o seu povo. Entende? E como Deus tem promessa para os judeus, de restaurar os judeus, de cumprir literalmente as promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó, então quando Jesus arrebatar a sua igreja, aí ele vai voltar diretamente, novamente para Israel, para tratar com Israel como nação, entende? Como povo eleito. Então isso vai acontecer quando a igreja ser tirada. Por isso é o objetivo da 70ª semana de Daniel, tá bom? Então o objetivo é uma restauração de Israel. E é por isso que essa 70ª semana está destinada a Israel. É um período de catástrofe, é um período de dores, é um período de desgraça, é um período de muita angústia para Israel, exatamente para eles se arrependerem, para eles se voltarem e reconhecerem o senhorio de Cristo. A Bíblia diz em Jeremias 30, versículo 6, um tempo de angústia está determinado para Jacó. A Bíblia diz, por exemplo, em Daniel 12, primeiro, naquele tempo se levantará Miguel para os filhos do teu povo, né? E haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Então veja que é para o povo de Israel esse tempo de angústia qual nunca houve. E é por isso que a Bíblia diz, por exemplo, lá em Mateus 24, 21, e haverá grande aflição qual nunca houve desde a fundação do mundo. Então, mesmo disse Daniel no capítulo 12, versículo 1, e ali ele diz que é para Israel, e Mateus 24, 21, no contexto, Jesus mostra também que é para Israel esse tempo de angústia. Entende? Que é um período que Deus ali vai tratar para purificar, para, digamos, baixar o ego de Israel e assim eles reconhecer o senhorio de Cristo e ser introduzido no milênio restaurado, porque as promessas de Deus não podem falhar, ok? Então, a pergunta que o nosso amado irmão fez, quando vai se cumprir essa 70ª semana, pós-arrebatamento da igreja? A hora que a igreja for arrancada da terra, começa-se a contagem regressiva da 70ª semana, e então virá o fim, como diz Mateus 24, 14. Deus abençoe a cada um, fique na paz de Cristo. Se você quiser mandar aí uma pergunta, eu vou deixar aqui meu WhatsApp para você, com DDD 91 985449316, tá? Se você quiser fazer alguma pergunta com respeito às profecias bíblicas, nos envia aí. A gente também vai estar preparando um material com respeito à escatologia, tá bom? Eu vou aí estar, para a glória de Deus, se Deus me der graça, escrever um material apologético na área da escatologia, tá bom? Então a gente vai estar refutando nesse material apologético, a gente vai estar refutando o conceito pós-tribulacionista, e se Deus também assim nos der graça, nós podemos até também refutar o mesotribulacionista, tá bom? Que Deus abençoe a cada um. Ore por nós para Deus nos dar graça. Deus abençoe a cada um.